Capítulo 369 – Movimentos dos generais. Boris e Fernando mal haviam alcançado o topo das grandes árvores quando ouviram um grande estrondo. Subindo mais um pouco, foram pegos de surpresa quando uma onda de choque os atingiu. Bang! Mais que, disse o capitão, com uma expressão assustada, ao sentir o poderoso mana de fogo e vento batendo em seu rosto, os arrastando e fazendo com que perdesse o equilíbrio no ar. Fernando, que estava sendo segurado, sentiu seu coração tremer. Não pela onda de mana, mas por receio de Boris soltá-lo dessa altura enquanto eram chacoalhados. Felizmente, foi apenas um susto, pois o capitão logo conseguiu estabilizar o voo. Acompanhados dos fracos raios solares do amanhecer, ambos assistiram à visão catastrófica ao longe, com o poderoso turbilhão de vento e chamas engolindo o acampamento orc longínquo, assim como queimando algumas das árvores que os rodeavam. Ao mesmo tempo, era possível ver as tropas aliadas recuando pelo céu. O jovem tenente tinha uma expressão cheia de espanto ao ver todo aquele poder de fogo. Mesmo estando tão longe, sentiu os efeitos do ataque, bem como o calor abrasador em seu rosto. Recuar, gritou o major, que passou voando por Boris e Fernando. Logo muitos outros vieram em seguida. Naquele ponto, tanto o capitão quanto o jovem tenente entenderam que a batalha havia acabado. Logo os generais vieram atrás. Dmitri, Eren e os generais das legiões Salamandra e Aurora tinham rostos exaustos, enquanto Zado parecia inabalável, mas seus olhos vermelhos sangue mostravam quanto esforço havia colocado nessa batalha. Dentre todos, apenas Wayne parecia ser o menos afetado. Olhando para as tropas que recuavam, com vários feridos e outros, os sortudos, apresentando rostos pálidos e cansados, Fernando notou que estavam faltando algumas pessoas. Contando por cima, analisando suas braçadeiras, percebeu que ao menos meia dúzia de capitães não haviam retornado. Mesmo as altas patentes não podem escapar de morrer, pensou, com uma expressão complicada. Em Vento Amarelo, um capitão era uma autoridade absoluta, que respondia apenas a Calfas, os majores e ao salão da recepção. No entanto, nessa guerra, não eram nada mais que folhas no outono, que poderiam ser sopradas a qualquer momento por um vendaval. No caminho de volta, o grupo de elite voou diretamente para o exército, com apenas Zado, Dmitri, Wayne e Boris parando no local onde o batalhão 0 estava estacionado. Quando Fernando retornou, junto aos generais, todo o batalhão entrou em alvoroço, com os membros centrais rapidamente se reunindo na área do pouso. O jovem tenente foi de encontro a eles, e à medida que mais membros chegavam, cumprimentavam seu líder e aquelas figuras prestigiosas com a típica saudação militar. Depois de um tempo, Wayne deu um passo à frente, tirando um amplificador de voz. Hoje venho parabenizar o Batalhão 0 por suas grandes contribuições. Graças às informações obtidas por vocês, pudemos eliminar com sucesso um Orc Lord intermediário e alguns milhares dos seus que se escondiam nessa região. Ao ouvir as palavras do general comandante em pessoa, todos ficaram chocados. Alguns deles, os mais desavisados, nem sabiam que o batalhão havia dado esse tipo de informação. Apesar disso, todos tinham um sentimento de gratificação e realização. Parabenizo também a esplêndida liderança do Tenente Fernando, que tornou tudo isso possível. Wayne disse, olhando para o rapaz. O jovem pálido tinha um rosto calmo, mesmo sendo elogiado por uma figura importante como o general comandante. Senhor, com todo respeito, não fiz nada demais. Os responsáveis por isso são a equipe de infiltração, composta pela subtenente Teodora, oficiais Archie e Kelly e o cabo Leni. Se há algum elogio a ser dado, é a eles, disse, com um rosto inexpressivo. Anteriormente, quando o grupo de elite havia pousado no acampamento do batalhão, vários acabaram ouvindo sobre a equipe de infiltração. Muitos ficaram surpresos ao saberem que essas pessoas haviam partido nesse tipo de missão, e finalmente entenderam por que a cadeia de comando estava desfalcada. Zado encarou o jovem tenente o tempo todo, com um olhar penetrante. Parece que não vou precisar da sua cabeça, afinal, Tenente Fernando, falou, com uma leve risada. Mas é uma pena que tenha perdido membros importantes do seu batalhão, se quiser, eu posso fornecer algum pessoal para repor suas perdas. As palavras do general Zado fizeram todo o ambiente cair em um estranho silêncio. Tom, em especial, tinha um rosto pálido, enquanto Louise parecia tonta, como se fosse perder a consciência a qualquer momento. Traian, apesar de afetado, com um olhar triste, tinha um rosto calmo, afinal era alguém que já estava acostumado a lidar com perdas. Isso não é necessário, senhor. Recebi um informe há poucos minutos atrás em meu cubo comunicador, a equipe de infiltração está bem e deve voltar até o fim do dia.
Ouvindo isso, todos os membros centrais do Batalhão Zero ficaram surpresos e suspiraram de alívio. Apenas Ilgner e alguns outros mais próximos a Fernando sentiram que havia algo de estranho em suas palavras. Oh, você está dizendo que eles conseguiram chegar perto o suficiente do acampamento inimigo para avistá-lo e ainda assim retornar com vida? Zado perguntou, com um olhar inquisidor. Wayne também tinha um rosto intrigado ao ouvir isso, enquanto Dmitri parecia confuso. Com as diversas patrulhas orcs, parecia improvável que um grupo composto por baixas patentes conseguisse se esgueirar até lá sem ser notado ou escapado bem, após enfrentar alguns conflitos. Mesmo o grupo de elite que sobrevoou pelo céu não passou despercebido. Fernando sentiu uma leve pontada de nervosismo, mas não pela suspeita dos generais, e sim pelo rosto cheio de conflito do capitão Boris, que o olhava como se fosse entregar tudo a qualquer instante. Se o assunto do anel de aprisionamento se tornasse público ou mesmo chegasse aos ouvidos dos generais, isso poderia se tornar algo problemático para ele. Como eu disse antes, o pessoal que enviei é bem capacitado, senhor, falou, com um rosto inexpressivo. Com todo respeito aos generais, mais importante que isso, sobre as recompensas, Fernando falou, tentando mudar de assunto. Zado continuou olhando para o jovem, com um olhar fixo, mas Wayne, por outro lado, pareceu não se importar. É claro que o Batalhão Zero será recompensado. Todos os membros receberão 2 pontos de prestígio, enquanto o Tenente Fernando e aqueles que participaram diretamente da missão receberão 200 pontos cada. O general comandante disse. Ouvindo isso, todos tinham rostos cheios de êxtase e felicidade, mesmo Fernando ficou chocado com a generosidade do homem. Cada ponto de prestígio era equivalente a 10 moedas de prata, o que significava que mesmo os soldados comuns estavam recebendo o equivalente a seu salário na legião, era um bônus extremamente alto. Após anunciar as recompensas, Wayne e Zado partiram para fazer o anúncio da vitória ao grande exército, enquanto Dmitri ficou parado com um olhar complicado em direção a Fernando. Anteriormente, ele havia pedido que o rapaz conseguisse grandes conquistas para aumentar a influência do povo de Vento Amarelo na facção de Wayne, mas não imaginou que isso aconteceria tão rápido. Vamos, Boris. Depois de olhar por algum tempo, o homem de cabelos brancos espetados partiu junto aos outros generais. Naquele dia, tudo sobre a batalha se espalhou por todo o exército de Wayne. Com a queda de um Orc Lord intermediário no ápice para os generais, todos os envolvidos foram grandemente glorificados. A informação de que o general Eren havia conseguido lançar um ataque de larga escala que se aproximava do nível Grande Mago foi amplamente divulgada, chegando até mesmo aos ouvidos da população comum na Cidade Dourada. Mesmo que tivesse recebido ajuda, ainda era uma conquista de alto valor. Os generais da Legião Salamandra e Aurora, que ajudaram, também foram publicamente premiados e elogiados. Algo que chamou a atenção de muitos também foi o fato do Batalhão Zero ser o responsável por localizar o inimigo. Mesmo sendo considerado o mais fraco batalhão das tropas exploratórias, liderado por um mero tenente, ainda foi aquele que conseguiu atingir tal feito. As recompensas dadas ao Batalhão Zero, se somadas, ultrapassavam mais de 20 moedas de ouro. O que fez com que muitos batalhões e diversas outras tropas ficassem ansiosos por conseguir contribuições também. Com o fim do acampamento Orc, o exército poderia enfim rumar em direção à Garância, sem medo de ser emboscado pelas costas por outro exército com números consideráveis. Na tenda de reuniões do alto comando, os generais da Legião Leões Dourados estavam reunidos, sentados ao redor de uma mesa. Isso foi mais rápido do que imaginamos e nossas perdas foram muito menores do que o previsto. O general Ramon disse, impressionado ao ler os vários relatórios. É claro, eu mesmo cuidei disso. Eren falou, de forma jubilosa. Dmitri, que viu isso, franziu a testa. O sujeito que já era extremamente arrogante, após a batalha havia ficado ainda pior. Tivemos sorte que era um orc glutão, mesmo com uma força alta, com aquele corpo desbalanceado dele, não era uma ameaça digna para nosso poder de fogo. O homem de cabelos espetados disse, lembrando-se da batalha. Eren franziu a testa sobre o comentário de Dmitri, mas não retrucou. Assim como o sujeito disse, a batalha havia sido menos mortal apenas devido à condição do inimigo. Orcs glutões eram orcs selvagens que devoravam tudo pela frente, acabando por ficar com corpos desproporcionais e irregulares, prejudicando assim sua força geral. Era dito que eles se alimentavam até mesmo da sua própria raça em tempos de fome. Por outro lado, Zado tinha uma expressão escura. Tem certeza de que foi adequado espalhar sobre isso na Cidade Dourada?
O fato desse patife ter conseguido lançar uma magia desse nível, pode acabar colocando um alvo em nossas costas, disse, de forma insatisfeita. Se eles enviarem assassinos, isso pode tornar as coisas problemáticas. Ouvindo isso, Eren sentiu um calafrio nas costas. Toda a alegria de antes foi se esvaindo ao saber que ele poderia se tornar o foco da facção inimiga. Todos na sala imediatamente olharam para Wayne, que tinha um rosto calmo. Isso não é um problema, é importante que nosso lado dê algumas demonstrações de força. Além disso, com a presença de tantas forças externas, o que ocorreu certamente vazaria, é melhor que façamos proveito disso. Todos concordaram ao ouvir a lógica por trás de suas palavras. Também obtive informações sobre o General Supremo Dimas Ortega, ele teve algumas dificuldades do lado dele. Ramon disse, com os braços cruzados. Parece que um pequeno clã de Marauders está com o controle de La Rosa, eles não vão conseguir retomá-la tão facilmente. Essa é uma oportunidade, se conseguirmos retomar Garância antes deles, com menos tropas, será um verdadeiro tapa na cara da Cidade Dourada. O maldito está obviamente tentando fomentar a opinião pública a seu lado. Eren falou. Mesmo que ele tenha tomado 2 cidades dos orcs, eram cidades pequenas, irrelevantes e mal guarnecidas. Parece que eles têm tentado evitar sofrer perdas do lado deles, mas isso não é mais possível agora. Concordo com o General Ramon, temos que mostrar resultados o mais rápido possível, complementou, com astúcia. Wayne assentiu em resposta. Vamos acelerar as coisas então. Naquele mesmo dia, todas as tropas de exploração haviam recebido novas ordens, para direcionar seus batalhões e mapear um caminho seguro em direção à cidade de Garância. Ao mesmo tempo, o grande exército começou a marchar.